Bom, pessoal, meu nome é Marcelo Semer e eu vou dar aula para vocês hoje sobre princípios penais, né? Para vocês aqui e para vocês, né, do Brasil inteiro que a gente vê. Queria dizer para mim que é uma honra sempre voltar aqui e que esta aula de princípios penais comigo foi a primeira aula do curso popular da Defensoria. Quando começou, acho que há uns 3 anos, é isso? 2016 o curso começou com essa aula. Para mim foi uma honra poder falar com vocês. Bom, essa parte aqui, na verdade, eu costumo dizer assim, para quem estudar os princípios, lógico, vocês vão estudar os princípios que vocês vão fazer concurso, então tem uma parte daqui não é assim tão relevante do porquê, mas é importante entender aonde é que eles entram, né, os princípios. A gente tem uma noção, nossos estudos de universidade em geral, faculdade e tal, eles são muito ligados, muito dogmáticos, muito positivistas e muito ligados à análise do Código Penal, né? O que eu tenho no Código Penal. E eu sempre gostei de dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer para estudar direito penal é abrir a Constituição, né? Ou seja, antes do Código Penal, a gente tem a Constituição que ela coloca os princípios, os vetores, segundo o qual o legislador deve traçar os rumos do Código Penal, tá? Alguns princípios vocês vão ver que são claros, evidentes, expressos, vão ter ser repetidos, e outros a gente vai deduzir, depreender do sistema. E, portanto, nem todo mundo deduz, nem todo mundo depreende e, sobretudo, nem todo mundo aplica. Agora, a função de vocês como futuros defensores, isso é importante também conhecer para o concurso, porque eles vão cobrar disso, é que vocês estejam na vanguarda da defesa dos princípios constitucionais, né? A gente vai trabalhar com princípios que estejam na Constituição e, portanto, ainda que em alguns lugares vocês vão poder dizer, pô, Marcelo, mas ninguém usa isso aqui, né? Esse princípio aí, ninguém está prestando atenção. Mas certamente, se tiver alguém prestando atenção nele, vai ter alguém prestando atenção nele, serão os defensores públicos. E por isso é preciso que vocês estudem para os concursos. É muito interessante ter essa noção do defensor público. Eu não sou defensor, trabalhei com muitos defensores, mas tenho um carinho enorme pela defensoria. Acho hoje, falo isso para eles, que o defensor é a grande vanguarda do direito, são os defensores. Houve uma época aí, perto da Constituição, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que quem representou essa vanguarda, a modernidade, era o Ministério Público, né? Questão dos direitos difusos, consumidor, infância, toda essa construção foi feita por pessoas do Ministério Público. Hoje, quem faz a construção do mais moderno no direito penal é a via da defesa, principalmente Corte Interamericana de Direitos Humanos, princípios constitucionais. Então temos essa construção. É muito interessante a ideia da carreira, que vocês vão ter, de um lado, esse engajamento, essa luta, eu vou brigar pelo aquilo que é o mais pobre, o mais vulnerável, o mais sofrido, etc. Então, digamos assim, uma assunção de um compromisso. Mas, de outro lado, vocês têm que ter o conhecimento, senão não adianta nada. Quanto mais conhecimento vocês têm, melhores são as condições que vocês vão ter para lutar. Então não basta assim, eu sou vocacionado para essa luta. Legal, parabéns, que bom, mas você precisa ter o conhecimento para poder fazer essa luta bem feita, porque já não basta inúmeros obstáculos que existem por aí adiante dos seus assistidos, né? Bom, então eu gosto de dizer que a gente tem que começar a nossa perspectiva entendendo o que da Constituição direciona para o direito penal, para que tipo de direito penal que a gente vai ter. É lógico que quando eu fizer esta construção, vocês vão sentir, e cada vez mais, né? A cada ano que eu dou essa aula fica mais retrô, mais velha, né? Para dizer o seguinte, olha, mas isso está cada vez mais descolado da realidade. E é verdade, porque a gente está num momento de enorme desconstrução do nosso modelo democrático. Mas aí nós estamos aqui para defender, para resistir e dizer, não, olha a Constituição aonde é que está. Então, essa perspectiva do Estado democrático de direito e da dignidade humana. Eu vou explicar para vocês
uma forma mais ou menos resumida, o que é esse Estado Democrático de Direito que a gente moldou, desenhou, digamos assim, em 1988, e obviamente que vocês, com a crítica que vocês têm e com o conhecimento da realidade, vocês vão sentir, de certa forma, um desânimo, né? Nossa, mas era isso que era para ser, mas não é o que está sendo. E eu digo para vocês que a cada dia essas coisas que eu falo estão ficando cada vez mais submersas, né? A gente tem tido cada vez menos contato com esse modelo democrático. No entanto, quando a gente trabalha do ponto de vista de uma prova, ou seja, eu vou fazer uma prova com aquilo que está em vigor, né? o que é direito vigente, vocês vão trabalhar com este modelo. Lógico que quando se tornarem defensores públicos, eu espero que todos vocês consigam se tornar, vocês vão ter que lutar para fazer com que este modelo persiga. Se é que daqui a pouco vai existir mais defensor público, direito, justiça, etc. e tal. Está tudo ficando meio para trás. E a partir daí, ou seja, a partir do entendimento desse Estado democrático de direito e o reflexo dele da dignidade humana, a gente tentar entender, depreender quais são as abordagens, quais são os reflexos que essa configuração de regime projeta para o direito penal. É óbvio que se a gente estivesse tratando aqui de um regime formalmente autoritário, vamos pensar no regime nazista, é óbvio que a configuração do direito penal é diferente da configuração que a gente tem hoje, né? Então, é importante entender. Por que eu preciso ver a Constituição? Porque a Constituição tem toda a relação direta com o reflexo penal que ela vai ter. E por que que a gente tem isso? Porque o perfil do direito penal é definido pela Constituição. Vamos ver que a Constituição vão ter todas as relações de poder e liberdade, que são relevantes para o Estado democrático e são também relevantes para o direito penal. Quer dizer, é uma dupla face aqui, né? O direito individual, que é aquilo que vai consagrar, nós somos um país democrático, olha os direitos individuais que nós temos. Do outro lado, o direito individual é nada mais, nada menos do que o limite que o Estado pode interferir na esfera da pessoa, ou seja, qual é o limite do poder punitivo, qual é o limite do direito penal. O direito penal aqui, no sistema penal mais amplo, né? Vão ter tanto direito penal quanto processo penal. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a questão da inviolabilidade do domicílio, né? Vocês vão ver isso melhor no processo penal, mas vai estar constando. Isso é um direito à intimidade que a gente tem lá. O que significa dizer que na Constituição vai estar dito quais são as condições pelas quais o Estado pode invadir o seu domicílio, né? Na prisão em flagrante, etc. e tal. Então, de um lado, a gente vai ter direito à liberdade. Eu não posso ser preso senão ou em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judicial. Então, significa que ao prever o tamanho da minha liberdade, eu estou limitando o tamanho do direito penal. Então, as coisas são muito próximas. É por isso que a gente vai encontrar no coração da Constituição também o coração do direito e do processo penal, porque as limitações que você tem do direito e do processo penal são, na verdade, direitos fundamentais. Então, eu escrevi aqui, as liberdades são limite da autoridade e o poder do Estado. Eu fiz essa observação aqui, mas eu acho que eu vou apagar ela aqui, porque essa já ficou meio ultrapassada, né? Não se pode ter um direito penal democrático no Estado autoritário, óbvio que você não vai ter um direito penal no Estado autoritário, mal direito penal você vai ter, porque se a ideia do direito penal é, de certa forma, o direito penal formalizado, estabelecer limites, né? Porque no Estado o que você quer dizer do direito penal? Olha, você só pode punir assim, nessa forma, nesse tamanho, nessa condição, presentes, alheia, culpabilidade, etc. Desde que tudo esteja presente. Quando você estipula as regras do direito penal, o que você está fazendo para o Estado? Está dizendo, fora dessas regras, você não pode punir. Portanto, o direito penal estabelece, digamos assim, um sistema de limitação ao poder. Num Estado autoritário não existe limitação, só quem limita é a própria autoridade, portanto isso não adianta. Mas o que eu acho que está ficando cada vez menos verdadeiro
é isso, nós não temos um Estado de polícia, ou um Estado penal, enfim, na democracia pluralista, porque não podemos transformar a nossa democracia num Estado de polícia, porque há outras formas de tutela social que não a tutela penal, preferencialmente. Mas é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Nós continuamos mantendo na fachada uma democracia pluralista, ou seja, cada um vive com o seu pensamento, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, o Estado policial vem crescendo cotidianamente. Esse é o grande choque que a gente entrecruza, né? Quando eu falo Estado policial vem crescendo, eu estou querendo dizer vem crescendo formalmente, né? Na criação de tipos, no estilhaçamento do processo, etc. e tal. Fora disso, o Estado policial já ganha as ruas há bastante tempo, aí não é nenhuma novidade. Essa é uma redemocratização que a gente não conseguiu fazer, né? Basta dizer, sem querer dar nenhuma atenuação para o período da ditadura, como a gente não deve atenuar mesmo, né? Que hoje o Estado mata mais do que matava na época da ditadura, né? Ah, mas a ditadura era bonzinho? Não, a gente está continuando. A ditadura foi um começo e a gente continuou jamais. A gente parou, principalmente, lá, que a gente já tem meio que assentado o genocídio da juventude negra, né? Ah, por que você faz a juventude negra? Porque, estatisticamente, são as pessoas que são mais abordadas, mais agredidas e mais mortas, são os jovens pretos e pardos, né? Isso são todos os dados que nos mostram. Bom, mas de qualquer maneira, eu estou falando aqui sobre o Estado que a gente tem. E a gente vai falar um pouquinho sobre a dissonância de como a Constituição garantista ela pode ser infringida por leis muito severas do Estado de polícia. Aqui no final eu coloquei Suprema Constituição, eu já não lembro mais se eu coloquei isso aqui, que era para lembrar de falar, ou se era para lamentar, enfim, etc. e tal. Mas o fato é que em última instância, quem vai dizer o que a Constituição diz é o Supremo. A gente teve um momento, digamos assim, não vou dizer glória também, seria um pouco de exagero, mas um momento que eu chamo do Supremo com juiz social no começo dos anos 2000, né? Várias decisões foram consideradas inconstitucionais, várias leis inconstitucionais, o Supremo foi retalhando, mas chega uma hora que ele puxa o breque, faz um rodopio, como é que fala o Aires Brito, um duplo twist carpado, hermenêutico, etc. e tal, e passa a ser hoje um tribunal no qual, do ponto de vista penal, a gente não tem lá não dá para depositar uma grande confiança. Ele chegou a ser, a minha avaliação, o tribunal mais liberal do país, mas isso já ficou no passado. Bom, vou fazer uma visão resumida do que é esse Estado Democrático de Direito que eu falo com vocês. Eu falo uma visão resumida porque eu sou professor aqui de penal, não sou professor de direito constitucional, de direito do Estado, enfim. Então, obviamente que os professores dessa área podem explicar um pouco mais profundo, mas eu acho que isso situa um pouco para a gente entender que lugar, que modelo é esse que foi desenhado para a gente retomar depois do final da ditadura. Então, primeira coisa, eu gosto de dizer que nós temos 4 pilares aqui, lógico que é bem resumido, né? Primeiro, o arcabouço do Estado liberal, né? O que era antigo chamado Estado de Direito, né? O Estado regrado por leis. Sobretudo, a ideia básica do Estado de Direito é a preservação da liberdade, ou seja, estabelecer limites formais ao poder do Estado para que os indivíduos possam ter a sua liberdade. Antigamente chamava-se isso de direito penal de primeira geração, mas aí entendeu-se que se eu colocar a primeira geração, segunda, terceira, etc. e tal, é como se eles estivessem se sucedendo, na verdade eles vão se somando, né? Então a liberdade seria algo como direitos humanos de primeira dimensão, coisa do gênero. Direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, reunião, inviolabilidade do domicílio, etc. e tal. E nesse ponto específico, nós saímos do governo autoritário e entramos no modelo de 88, fez uma diferença gigantesca, né? Nós comemoramos, por exemplo, uma regra expressa na Constituição, que era a proibição da censura, que a gente já não comemora tanto, né? A gente já não comemora tanto. E não faz muito tempo eu tenho dito
que a gente repristinou a censura. Repristinar significa fazer ela valer depois de ter morrido, por intermédio de decisões judiciais. E várias decisões judiciais estavam dizendo, olha, isso aqui não pode passar na televisão, isso aqui não pode sair no jornal, esse não pode fazer, várias decisões. Agora, além dessas decisões judiciais, a gente tem tido decisões administrativas do poder do Estado, que era exatamente o perfil da censura antigo, né? Quem tem uma idade mais ou menos próxima à minha, assim, tipo 30 anos, enfim, sabe que a gente ia ver um filme no cinema, tinha lá o negócio do Departamento da Polícia Federal, falando a Dona Solange, não sei o que e tal, autorizada pela censura, e vários outros que eram proibidos, etc e tal. Isso era uma coisa que mexeu bastante com a gente, e aí a gente muda, olha, censura nunca mais. De repente ela vem paulatinamente voltando e nos assombrando. Mas, de qualquer maneira, essa é a ideia do Estado, do arcabouço do Estado liberal. A segunda é a conformação do Estado social. Já não estamos mais falando dos direitos ligados à liberdade, mas estamos falando dos direitos ligados à igualdade. Já não estamos mais falando das prestações negativas, ou seja, aquilo que o Estado deve ser proibido de fazer, como entrar na casa de uma pessoa, ou prendê-la, ou impedir a manifestação, mas aquilo que o Estado deve ser obrigado a fazer, né? Então, direito à educação, saúde, moradia, e etc, etc, e tal. Há uma série de disposições em relação a isso. Nós estamos conversando aqui, o que faz o defensor na área da fazenda pública. Uma das coisas é pedir medicamentos de alto custo. No caso do auxílio da defensoria, não precisa nem ser de alto custo, né? Medicamento que não está na lista do SUS já é suficiente. Mas por que ele pode fazer isso? Porque a gente consagrou na Constituição a saúde como um princípio, um acesso integral à saúde, etc. Há muitas discussões sobre isso. Eu costumo discutir na hora da aplicação, agora que eu estou nessa área, né? Por que a gente não faz a mesma coisa com a moradia? Porque com saúde a gente faz assim, às vezes remédios são caríssimos, caríssimos, caríssimos. No entanto, quando a discussão é moradia, não posso dar moradia para todo mundo, não posso fazer, não, só quando estiver previsto na lei, etc e tal. Mas a moradia, embora não estivesse em 1988, é verdade, ela veio posteriormente, ela foi inserida lá no artigo 6º e, portanto, é também um direito fundamental. E há um esforço público da Constituição, quer dizer, a Constituição exige um esforço público para reduzir desigualdade. Então, quando a gente fala assim, olha, eu quero um país menos desigual, isso não é uma propaganda partidária, isso não é uma proposta de algum partido, isso não é coisa comunista, isto é da Constituição. Quer dizer, o Brasil hoje é assim, legalmente ele se obriga a reduzir desigualdades, tá? E, de certa forma, isso tem sido, desde a época que nós saímos aí, voltamos à democratização, isso tem sido de alguma forma praticado, não com a ênfase necessária. O terceiro é a ótica democrática e pluralista. E aí a gente tem que gastar um pouquinho de tempo para dizer o seguinte, isso não é só o Estado de Direito, mas é o Estado democrático de direito. É uma democracia constitucional. Significa dizer que a regra da democracia não é apenas a regra da maioria. Vale a maioria e a maioria vence, né? Como o nosso atual presidente disse, a maioria que manda, o resto é mimimi. A maioria que faz. Não é verdade. Isso não é a regra da democracia constitucional. A democracia constitucional tem a preservação, a integridade dos direitos, das minorias e etc. e tal. Então, não basta a regra da maioria, lógico, é indispensável a participação política, etc. e tal, e a escolha dos governantes pelas maiorias. Mas não basta isso. Não é tudo que pode ser submetido ao crivo da população e ao crivo da maioria. Há uma série de direitos que estão reservados. Eu costumo dizer o seguinte, que no Estado democrático, a vontade geral, em regra, prevalece sobre a vontade individual, salvo nos direitos fundamentais, que é uma cápsula de proteção do indivíduo. Aí pouco importa, se ele tem um direito à defesa, pouco importa se o crime dele é grave, se a sociedade está preocupada, ele vai ter que ter o direito à defesa. Se eu não posso prender neste caso, eu não posso prender, não importa se a sociedade vai ficar indignada, pouco importa o ânimo da maioria em relação a isso.
Tá? Porque a gente não pode fazer, não pode usar a ideia do princípio da proporcionalidade nesse caso, para esvaziar direitos fundamentais, para chegar e dizer o seguinte: olha, isso aqui é o direito individual. No entanto, e o direito da sociedade, e o direito da vítima, e o direito de todos, os direitos fundamentais, ele tem uma cápsula de proteção. E eles são feitos, o Dworkin fala isso, o direito contra o governo, né? Que ele usa a expressão, os americanos usam assim, direito contra o governo. Ele é feito para valer exatamente quando a maioria não quer que ele faça. É para isso, ou seja, você tem que ter uma proteção. O direito fundamental, como a Constituição de maneira geral, ela existe para proteger a sociedade dela mesma. Ou seja, isto é para evitar que as pessoas possam ser agressivas, etc. e tal, romper direitos uma das outras apenas pela vontade. É por isso, entre outras coisas, que nós não podemos submeter decisões judiciais ao crivo popular. Porque o juiz tem que saber onde ele vai garantir, nas medidas legais e a garantia dos direitos fundamentais. Não pode ser pela vontade da população. Por isso é um enorme equívoco que o juiz se afaste da sua função contra-majoritária. Contra-majoritária do juiz não quer dizer, o juiz tem que ser sempre contra, sempre do contra. Não, contra-majoritário não é isso. É que ele não deve se guiar pela vontade da população, certo? Principalmente, na nossa área que nós estamos aqui, no direito penal. Ele não só não deve se guiar pela vontade da população, que é uma vontade irracional, emocional, etc. e tal. A vontade pode ser legítima. O que ele é que não pode fazer isso. E o que é mais grave, ele não pode incitar essa vontade, né? Uma coisa, vou levantar essa vontade, que é algo que a gente perceptível, confesso, inclusive, no processo, por exemplo, da Lava Jato. Mas eu não estou falando... Isso aqui não saiu nem na conversa privada que eles tiveram pelo Telegram, né? Telegram. Aliás, um adendo, eu não acho que essa conversa é privada, é uma conversa pública, porque eles discutem um processo lá dentro. Mas, enfim, mas nem isso. O juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, várias vezes disse: eu jamais teria chegado aqui se não fosse o apoio popular. Se ele fala, se eu precisei do apoio popular para chegar até aqui, eu não fiz trabalho de juiz. É trabalho de político, é outra coisa, né? E há um momento naquelas conversas de Telegram, onde ele vira para o Deltan, vira, é só a gente me dizer, onde ele fala para o Deltan, e quando ele fala, é ordem, né? Vocês já viram isso, né? Ele fala, meu senhor, ele vira para o Deltan e fala assim: vocês não vão soltar nenhuma nota contra o showzinho da defesa, não sei o que, tal, ou seja, vocês não vão jogar com a mídia, com a população, para que a gente possa firmar a narrativa do interrogatório, etc, etc e tal, ou seja, jogando por fora e rompendo essa visão contra-majoritária. Se você vai pensar na sociedade para discutir direito fundamental, você está quebrando o direito fundamental e abrindo mão do trabalho de juiz. Quando eu falo ótica democrática e pluralista, ou seja, na sociedade fala de pluralismo em vários momentos, pluralismo político, uma sociedade pluralista, quer dizer o quê? Que nós não temos uma religião, não temos uma moral, não temos uma forma de pensar. Todas as formas de pensar, todas as religiões, todas as concepções morais são válidas dentro da nossa sociedade. Por isso que eu não consigo entender quando vai lá o juiz e fala o seguinte: artigo 59, vou fixar uma pena maior com base na personalidade do réu. Personalidade, você pode ter qualquer personalidade. Mas o código fala, mas o código é anterior à Constituição e não pode se sobrepor à Constituição. Não bastasse a enorme dificuldade de o juiz avaliar uma personalidade numa conversa de 3 ou 4 minutos sem o conhecimento psiquiátrico, de qualquer maneira, ainda assim, ninguém pode ser punido pela sua personalidade. Ele tem uma personalidade voltada para o crime. Bom, quando ele se voltar para o crime, praticar o crime, ele é punido. Direito penal do autor. Mas a personalidade dele não pode contar, porque personalidade, numa sociedade pluralista, cada um tem a sua. A mesma coisa que não podemos ter uma religião, uma obrigação. Vamos fazer as coisas de acordo com a religião. O que a gente tem que fazer é permitir que todas as religiões, inclusive as não religiões, né, professem da mesma maneira, né, sem o apoio, o dinheiro e o subsídio do Estado. E por fim desse item 3, a ideia da dignidade humana, né? A Constituição chama de dignidade da pessoa humana, como se pudesse fazer outro tipo de dignidade. A dignidade da pessoa humana, que é para achar uma ênfase nisso.
A ideia, e ela está no artigo 1º, é um objetivo da República que a gente preserva a dignidade humana. Ou seja, nada é mais importante dentro da República do que isso, tá? Que a gente tem que preservar a dignidade humana. Como é que a gente faz para preservar a dignidade humana? Bom, aí não é tão simples, porque a gente tem que entender o que é a dignidade humana. É mais fácil que a gente entenda pelo contrário, situações nas quais expõe atentados à dignidade. Isso é algo que a gente tem que estar atento em todos os momentos. Qualquer situação que exponha a dignidade humana, ela deve ser reprovada, porque esse é um objetivo da República, por todas as pessoas. Portanto, eu jamais vou poder dar, por exemplo, validade a uma tortura, porque isso joga a dignidade humana no lixo. Por exemplo, vai aí um presidente elogiar e saudar e celebrar um torturador que matou várias pessoas. Isso ofende fortemente a dignidade humana, né? Acontecesse isso, seria certamente uma atitude indecorosa, né? Dentro do modelo de 88, que está, de certa forma, combalido. Mas a gente deixou isso passar, a gente faz uma coisa que o brasileiro é papa nisso. Papa ruim falando do Estado laico, né? O brasileiro é mestre nisso, é craque nisso, que é a normalização, a naturalização. A gente vê a coisa, pode ser o mais absurdo que seja, faz 15 minutos de espanto e no 16º já está fazendo, tudo bem, olha que coisa e tal, e joga a bola para frente. A gente não consegue levar a nossa indignação adiante. Mas o quarto pilar é a adesão ao sistema internacional de direitos humanos, ou seja, nós hipotecamos a nossa soberania, não apenas dentro da fronteira, mas entendemos que as normas de direitos humanos devem fazer parte do nosso sistema também. Bom, aí é uma discussão, vocês vão ter aula com o pessoal do Direitos Internacionais, Direitos Humanos, não sei exatamente qual é o nome da matéria, que vai explicar como são incorporadas as normas de direitos humanos, né? Uma longa discussão, que os tratados de direitos humanos deveriam ser incorporados como norma constitucional, e o Supremo acabou não decidindo isso, decidiu que incorporado como norma supralegal, ou seja, acima da lei, mas não na Constituição. Mas a reforma do Judiciário permitiu que a gente tivesse um quórum constitucional, e aí tratado como emenda constitucional. Acho que, salvo engano, tem o caso da Convenção do Pessoas com Deficiência, se eu não estou enganado. Mas isso tem sido bastante importante para a gente. Discutimos, por exemplo, eu me lembro, agora já não faz mais sentido porque a lei mudou, mas havia uma longa discussão sobre a questão do duplo grau de jurisdição, que estava na Convenção Americana, né, Pacto de São José da Costa Rica, e a gente ratifica isso em 1992. Mas havia alguns dispositivos dentro do Código de Processo Penal que diziam, se foi decretada a prisão e ele não foi preso, não se recolher a prisão, o processo fica deserto, o processo não pode correr. Ou, se preso ele foge, o recurso não pode ser processado. E aí, com base no duplo grau de jurisdição, nós dizíamos, prisão preventiva é uma coisa, de qualquer maneira, prendendo ou não prendendo, o direito ao duplo grau de jurisdição é inatacável, não podemos abrir mão disso. Havia uma longa discussão, depois esses dispositivos foram revogados do Código de Processo Penal. E o mais recente não, é o médio recente, é a questão das audiências de custódia, né? Nós passamos a vida inteira, eu falo isso com certa lamentação, enfim, porque nós passamos a vida inteira sem fazer audiência de custódia, vinha apenas o flagrante. Marcelo, mas já não era lei? Era, porque você não fazia. Porque a gente não fazia. Enfim, o Victor Hugo, aquele escritor francês, né, ele costuma dizer, nada é tão forte como uma ideia do que uma ideia quando chega a hora. E chegou a hora depois. A gente foi aprendendo o sistema internacional, foi tendo uma série de problemas, mudanças do nosso processo penal, o interrogatório que era no começo passou para o final, aí o fulano encontrava um ano depois o juiz, etc. E tal. Bom, enfim, resolveu-se entender que a lei está válida, e, portanto, a lei está válida, temos que fazer o direito de custódia aqui. Aí o CNJ fez isso administrativamente, recorreu ao seu Supremo para dizer, acho que foi a Associação dos Delegados, salvo engano, olha, não pode fazer isso porque não tem lei. E o Supremo, se eu não estou enganado por unanimidade, ou se não for, foi uma coisa muito próxima, disse, isto é constitucional. Portanto, todas as tentativas aí, que já são várias,
para acabar com a audiência de custódia, vão acabar tirar esse ordenamento e tal, elas serão inglórias porque está dentro do nosso ordenamento e o Supremo entendeu isso. O que acontece hoje é querer esvaziar a audiência de custódia por duas formas, né? Ou você fazer ela por videoconferência, já continuar lá longe, o réu continua não vindo a juízo, ou você transformar a audiência de custódia numa audiência de julgamento normal, né? Que é o que alguns promotores, alguns juízes estão se assanhando para fazer. Bom, os reflexos penais da Constituição, já, de certa forma, já falei aqui, né? A Constituição assegura liberdades, limita o poder do Estado, tem um compromisso de reduzir desigualdade, com democracia, centrada na dignidade humana, portanto, ela estabelece uma série de limites ao poder punitivo, né? Juízo a prender, inviolabilidade da casa, proibição de pena cruel, processo como garantia, liberdade como regra, etc. e tal. Ou seja, ela traça um perfil de direito penal que o Brasil tem. Ela diz, com esse monte de limitações e monte de garantias, ela basicamente traz o perfil do direito penal, né? O grande problema é que, passada a Constituição, o legislador volta a produzir normas penais como se a Constituição simplesmente não existisse. E vai fazendo uma atrás da outra, de uma Constituição que chama da Constituição cidadã, acaba tendo um direito penal leviatã, uma série de normas penais e processuais extremamente severas. Eu gosto de falar, isso é uma brincadeira, não sei se alguém já ouviu isso, eu falei antes, que é como aquele filme Se Beber Não Case. Vocês viram Se Beber Não Case? É legal, porque outro dia eu fui numa palestra lá na FEFELESH, falei, vocês viram? Não. Ninguém conhecia. Eu falei, então, vocês... Hã? Não viu. Acho que é o pessoal mais, sei lá, mais cult. Mais cult, pode ser. Bom, mas o que você tem naquele filme? Vou dar um spoiler para quem não viu. Corta o spoiler aí. Mas uma das cenas finais lá, eles estão tentando descobrir o que eles fizeram numa noitada em Las Vegas, na despedida de solteiro, e passam o filme inteiro tentando descobrir, e numa das cenas finais eles vão olhando as fotos daquilo que aconteceu. Praticamente o encerramento lá, tá meio que fora do filme, né? Aí, uns letreiros e tal. Aí você vai vendo aquilo lá. Eu imagino aquilo com o legislador olhando para a Constituição, né? Olhando assim, meu Deus do céu, proibição da pena de morte, nossa, que bobagem que a gente fez, direito ao silêncio, que é isso? Onde que a gente estava com a cabeça, né? Proibição de pena cruel, por quê, meu Deus, por que a gente fez isso? Então, mais ou menos isso, felizmente, a Constituição não é uma noitada em Las Vegas e não fica lá em Las Vegas, etc e tal, e portanto ela permanece. Mas que eles se arrependeram disso, se arrependeram. Eu falo se arrependeram de uma maneira geral, porque muitos que fizeram depois não participaram da feitura. Mas muitos que estiveram lá já cometeram barbaridades contra os princípios que eles elencaram lá. Bom, então nós vamos falar sobre princípios, né? É mais fácil a gente discutir os princípios do que explicar o que são os princípios. Aí teria que entrar uma parte de teoria geral do direito, que não é propriamente uma área fácil para a gente aqui abordar. Então, para não perder muito tempo, só para a gente colocar alguns tópicos para poder entender. Princípio, uma das características dele é de abstração e grande densidade, né? Ou seja, o princípio nunca é uma regra específica, ao contrário, ela é genérica. Se a lei já é genérica, o princípio é o genérico do genérico, ou seja, é previsto para regular um sem número de situações não especificadas. E quando eu falo densidade, eu quero dizer o seguinte, ele diz muita coisa em poucas palavras, né? O princípio vai dizer muitas coisas, ele vai representar muitas coisas, por isso que ele é denso, né? Ele o sentido dele é muito mais importante do que as palavras. Ah, mas isso aqui não está na palavra do princípio. O princípio não tem, não é uma regra que tem uma interpretação literal. Eu não tenho interpretação literal de princípio, né? O princípio tem uma possibilidade de uma interpretação maior, porque ele fala pouco mesmo, né? Então vamos lembrar, por exemplo, do direito ao silêncio, né? Isso é mais no processo penal, mas é um bom exemplo para a gente dar aqui, que é o que a gente chama lá do nemo tenetur sede tegere, né?
Mas a Constituição vai dizer o seguinte, que o preso tem o direito de se manter calado, né? Bom, mas aí, com isso, com esta frase, ele está dizendo, não é só o preso. Ele fala preso, mas nós vamos entender toda pessoa acusada, indiciada, etc. e tal, tem o direito. E não só de ficar calado, calado no sentido físico, eu não vou falar, é de não produzir prova contra si mesmo. Então, assim, essa é a ideia do princípio. Embora ele reproduza muitas vezes uma frase, a sua amplitude é muito maior. Ah, mas por que eu tenho essa amplitude? Porque não faz sentido eu dizer, só o preso tem, o cara está solto, tem obrigação de falar, o preso não. Aí ele fala e vai preso. Agora você pode usar o direito ao silêncio. Aí não faz muito sentido. E o direito ao silêncio é certamente, vocês veem muitas vezes o direito ao silêncio colocado como uma ofensa, né? Por exemplo, nas CPIs, né? Vai lá na CPI, o fulano é chamado como testemunha, mas claramente é um investigado. Você quer investigar a pessoa, você o chama para declarar como declarante. E ele vai lá, entra com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e fala, olha, eu quero poder ficar calado. No começo, quando acontecia isso, os deputados decretavam a prisão. Ah, está preso, vai sair aqui preso, que não pode falar, não pode calar, etc. e tal. Mas direito ao silêncio não é só isso, né? Por exemplo, quando o juiz, e isso ainda acontece, não é frequente, mas acontece, quando o juiz pega o processo e vai interpretar o silêncio do réu na interrogatória da polícia como mecanismo de prova da sua culpa, porque o inocente não se cala, quem é inocente fala, embrada e voz alta. Já que ele se calou, ele é isso. Isso aqui é uma vulneração direta, franca, violenta do direito ao silêncio. Não é só obrigá-lo a falar, mas interpretar o seu silêncio desta forma, né? Se é direito ao silêncio, é direito ao silêncio. Era melhor que nós já passássemos na situação como tem nos Estados Unidos. Que se o réu quer ser interrogado, ele fala, eu quero ser interrogado, quero ser ouvido. Senão, ele sequer é ouvido. Mas aqui, se ele chega lá na frente do juiz e fala assim, não quero falar, não quero exercer o direito ao silêncio, o juiz já... É muito raro acontecer isso. É raro. Aí eu posso falar isso porque eu fiquei quase 25 anos na judicatura criminal e é muito raro em juízo uma pessoa fale isso. Tá? Mas, às vezes, como defensor, é a melhor coisa que o defensor tem para dizer. Bom, os princípios são explícitos ou princípios são implícitos. Explícito, por exemplo, o princípio da legalidade, né? Ele não só está presente na Constituição, como vai ser repetido no Código Penal, né? E ele é explícito, lá toda a sua, ou com o princípio da humanidade, né? Não haverá pena de morte, não haverá pena cruel, não haverá pena de banimento, está explícito. Alguns princípios são implícitos, como a gente vai estudar mais adiante, o princípio da culpabilidade. Não está escrito que eu preciso ter um vínculo subjetivo entre o autor do fato e o resultado. Algum vínculo entre eles. Mas é implícito isso, porque quando é que você não tem isso? Você não tem isso lá no direito penal antigo, né? Você podia fazer causação pelo resultado, qualquer pessoa você pode ser responsabilizado pelo crime de outros, tal. No direito penal, dentro do nosso Estado democrático, é inimaginável se fazer um direito penal sem culpabilidade, né? Então, ainda que ele não seja expresso na lei, a gente fala sobre isso. Mas aí uma questão interessante, que durante muito tempo as pessoas trabalhavam com o princípio como uma forma assim, o princípio, vou usar o princípio na falta da lei. Não tem na lacuna da lei, eu vou lá e pegar o princípio geral do direito, etc. e tal. Não. Aqui nós estamos falando de princípios constitucionais. E, portanto, eles valem, o princípio vale. Ele é uma norma, como a lei. Aliás, nem é como a lei, ele é superior à lei. Tá? A nossa visão muito positivista, jurídica, acabou fazendo uma certa perversão, que é dar mais importância à lei do que aos princípios. Dar importância mais à lei do que à Constituição. E toda vez que mudava regra constitucional, em 88 foi isso, muito disso, durante bom tempo, a tendência era, vou interpretar a Constituição com base na lei. Então você pegava a Constituição e tirava dela
o que ela tinha de novo e falava, não, veja, como já diz a lei aqui. Não, a norma, o princípio é norma, como a lei, e é superior à lei. Portanto, ele que direciona a lei e não o reverso. Tá? A gente tem princípios e regras. Né? Regras a gente chama a lei, é uma coisa mais objetiva. Né? Então, ambas têm. A gente pode dizer que, de uma forma, como é que a gente vai lidar com elas? Quando eu tenho as regras, quando elas são antinômicas, uma delas não está valendo. Eu não posso exigir conceder um direito aqui numa lei e na outra lei negar esse direito. Um dos dois não está valendo. Você vai pegar os princípios de interpretação e vai entender, não, aquela é especial, essa lei se aplica para essas pessoas, não para essas situações, não para aquelas, ou a questão temporal, não, essa lei veio depois e, portanto, revogou aquela. Duas juntas, em sentido contrário, não existe. Mas os princípios não funcionam assim, porque os princípios, como são genéricos, eles não são em sentido contrário. Em certas situações, você vai ter princípios que estão, não vai dizer em colisão, mas apontando para lados diferentes. Aí você vai utilizar uma forma de se articular na situação. Um bom exemplo que costuma ser bastante utilizado, né? Liberdade de expressão de um lado e privacidade do outro, né? Em que momento, até onde pode ir a liberdade de expressão, até onde vai o direito à intimidade, né? Então, nessa questão aí da Vaza Jato, se discutiu bastante isso, né? Pô, mas aquilo é um hacker. O hacker joga coisa, ele cometeu um crime. E o jornalista? Não, mas o jornalista é diferente. Porque o jornalista, ele tem como função expor o interesse público. E, portanto, ele tem essa liberdade de expressão, de fazer isso, de jogar isso adiante. Mas qual o limite disso? O limite disso é o que eles estão fazendo. Eu só vou disponibilizar essas informações que sejam públicas, não as particulares. Então a gente não sabe se tem alguém namorando com alguém, pegando alguém, a gente não sabe. Essa parte a gente não sabe. Se aí tivesse jogado, aí fala, peraí, aí a privacidade está se sobrepondo à liberdade de expressão. Isso vai ter mensuração nos casos concretos, né? Quando você pega, por exemplo, você vai discutir a privacidade de um político. É muito mais frágil do que uma privacidade de uma pessoa desconhecida, né? Que não tem essa popularidade, porque ele faz a sua vida pela informação pública e, portanto, os seus dados têm mais relevância, mais importância, etc. e tal. Então, você não faz assim, entre a liberdade de expressão e a privacidade, qual o princípio que vale? Eles se acomodam, eles vão se acomodar e em cada situação você vai utilizar aquele que melhor acomoda dentro da perspectiva. Então não há aquela um substituindo o outro, seria inviável. Aqui eu só peguei algumas citações aqui, não tirei. Canotilho, você vê que é tudo pessoal do direito constitucional aqui, né? O princípio tem uma função estruturante no sistema jurídico, exatamente por isso são fundamento para as regras. Comparato, os princípios né, estão em cima da pirâmide normativa. São normas jurídicas e não simples recomendações programáticas. Houve uma grande discussão quando vem a Constituição e os positivistas falam, mas essas coisas são normas programáticas. O que quer dizer norma programática? É uma carta de intenção. Isso não vale por si só. Isso é uma carta de intenção, não é uma coisa. Não, a gente vai entender. Não, a Constituição vale. Como é que é aquela brincadeira lá? Vale, é verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. Então, mais ou menos ele falou isso, é verdade esse bilhete, vale, ou que está no jogo do bicho, né? Vale o que está escrito, né? Paulo Bonavides, a lesão ao princípio é mais grave das inconstitucionalidades, porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem não há garantias para a liberdade, né? Quando a gente falava assim, isso é norma programática, isso não é como é que fala? Imediata, eficácia plena, eficácia imediata, eficácia contida. Uma pessoa que foi importante para elucidar esta nova interpretação, nova hermenêutica, que eu gostava de dizer, ou como a gente deve entender a Constituição modernamente, foi o professor Luiz Roberto Barroso, né? Eu gosto de chamar de professor porque eu estou falando dele lá para trás, né? Então ele dizia uma frase
que eu vi na palestras dele, era muito importante. Olha, a Constituição é um documento jurídico, não é só um documento político. Porque antes entendia, a Constituição é um documento político, ou seja, ela é endereçada por legislador. O legislador vê aquilo e vai produzindo as leis. Ele fala, não, a Constituição é um documento jurídico, ela vale. Aquilo que está escrito vale. E cabe aos juízes, antigamente chamava-se isso de ativismo, e era uma coisa positiva, né? Hoje fala-se mal do ativismo. Mas cabe aos juízes fazer valer o direito, os direitos fundamentais previstos na Constituição, mesmo que não tenham sido regulamentados pelo legislador ou regulamentados pelo Executivo, porque senão eles poderiam esvaziar a Constituição, e o juiz deve ser o zelador, né, o fiel da Constituição. É uma pena que ele não lembre mais dessas aulas que ele deu, que ele falava isso, e hoje submete à vontade majoritária, olha, mas veja a Constituição, mas também o interesse da sociedade, etc. e tal. Bom, poderia ter uma pergunta sobre princípios. Eu ter o princípio com normatividade, ou seja, obrigatório, não vai ampliar a subjetividade? Quer dizer, cada juiz decide aquilo que ele acha que deve fazer. Vou pegar o princípio e vou subverter e pronto, mas no princípio é isso. Bom, a verdade é que toda interpretação tem um quê de subjetividade. Qualquer delas vai usar a decretação da prisão preventiva, a necessidade da prisão preventiva. Você vai olhar para o juiz a falar, vai ser um monte de frases feitas, etc. e tal. Mas cabe ou não cabe nesse caso, né? Vai ser uma interpretação. Não é muito diferente do que acontece na vida real, isso eu quero dizer. Já para os princípios, não difere. Não difere por quê? Porque mesmo a lei tem palavras que são muito abertas e, portanto, cabe qualquer coisa. É importante entender, e quem gosta de usar essa expressão muito é o Lênin Streck, que princípio não pode cair no decisionismo, né? Diz o que é o decisionismo? Eu decido o que equivale e decido da forma que eu achar importante. Esse decisionismo é do positivismo lá. Está na lei. Quando não está na lei, o juiz faz o que quiser. Não é assim. Há uma construção histórica dos princípios e você tem que fundamentar nessa construção dos princípios para poder se utilizar. O importante é, o juiz vai julgar por princípios e não por política, porque política não faz parte da nossa atividade. Bom, há duas grandes perversões. O juiz julga com a lei e ignora a Constituição. Isso é jurídico só na aparência, porque a Constituição vale tanto quanto as leis, mais do que as leis. Ou o juiz supera a Constituição pela realidade. É o que o Supremo fez, por exemplo, na discussão da presunção de inocência. Ele não é que vai falar, mas a Constituição não diz isso. Ela diz isso, mas essa interpretação está causando uma enorme impunidade. Os processos se arrastam, há brechas na lei, 1000 recursos, etc. e tal. Então ele vai adiante na realidade e supera o que está na Constituição. Isso é que eu chamo de judicialização da política. Ou seja, ele vai analisar a política, vai analisar a sociedade sem a intermediação do legislador. A Constituição não, a Constituição foi o legislador que fez. Ele vai lá e esvazia. Então, assim, o ativismo judicial é bom ou é ruim? O que é o ativismo? O ativismo é a consagração, o juiz vai fazer valer os direitos fundamentais que estão na Constituição, mesmo que não regulamentados por outras normas. Ou seja, ele vai utilizar estes princípios para valer na realidade. Mas veja, só pode fazer este ativismo se for para levar valores constitucionais, não para esvaziar a Constituição. Então vamos dar um exemplo. Se fizesse, por exemplo, uma condução coercitiva de um indiciado que não foi sequer intimado para ir, né? Bom, isso é uma coisa nova, não está prevista na lei. O processo penal também é típico, também tem regras. E não há previsão nenhuma disso, ao contrário. A ideia da coercitividade da condução está ligado à ausência, ou seja, se ele não quer ir, eu vou usar a força para levá-lo. Mas não vou usar a força para levá-lo antes de saber se ele quer ir ou não. Não faz sentido isso. Mas há uma interpretação que através da Constituição, do princípio constitucional, não. Você está esvaziando a ampla defesa. Ao fazer isso, você está esvaziando, está dificultando a defesa do réu. Ele não consegue falar com o advogado, ele não pode falar com... Ele não sabe o que foi apreendido, ele não pode... Ele tem que fazer... ele vai ter que se defender sem ter essas informações todas. Mas por quê? Aonde está dito que tem que fazer isso? A Constituição não prevê isso. A lei não prevê isso. Isso não é ativismo.
Isso é uma ilegalidade pura e simples. Você não pode usar o álibi da Constituição para suprimir direitos. Porque os princípios constitucionais, eles limitam, isso é importante, acho que é o mais importante da aula. Os princípios constitucionais, eles limitam o poder do Estado. Eles são princípios pela liberdade. Por isso que eles são princípios que formam o direito penal, ou seja, eles estabelecem os limites no qual o Estado não pode entrar. Eu não devo usar o princípio para aumentar esse poder, que é o que as pessoas começaram a fazer. Já estava escrito condição coercitiva aqui, né? Bom, vamos falar dos princípios então. Não sei se eu consigo falar. Quando for a hora do intervalo, você me fala, tá? Vamos tentar falar de todos aqui, mas é sempre bastante, né? Eu vou um pouco mais rápido para a gente tentar conseguir. Classificação são arbitrárias. Quando elas são arbitrárias, eu quero dizer o seguinte: vocês não vão encontrar dois autores que vão escolher os mesmos princípios para falar. Eles vão pegar princípios, um vai quebrar princípio em três, vai pegar o da legalidade, vai falar princípio da legalidade, princípio da reserva legal, o princípio da taxatividade. O outro vai juntar tudo dentro de uma coisa só. Um vai falar princípio da intervenção mínima, o outro vai falar princípio da fragmentaridade, princípio da subsidiariedade. Então não existe um padrão de classificação. É importante vocês entenderem o que é, qual é o sistema e como funciona. Aplicação direta, como a legalidade, os que mais implicam no caráter geral do tribunal, com intervenção mínima. Bom, eu quero dizer, há princípios que têm uma aplicação direta, como o caso da legalidade, e há princípios que trabalham com o caráter do direito penal, como a intervenção mínima, que a gente vai ver mais para frente. Isso aqui eu já falei para vocês. O fundamento dos princípios é o de limitar o poder punitivo, não de usá-los como uma lança através de um escudo. Houve uma discussão lá para trás a respeito da execução provisória. Não é essa execução provisória que fulmina a presunção de inocência, olha, prisão em segundo grau, etc. Tal. A ideia era a seguinte: o que a lei da execução penal falava? Todo preso tem direito, os presos têm direito aos seguintes benefícios. E aí só quem usufruía da lei de execução penal eram os presos com condenação definitiva. E os presos com condenação provisória? Ah, esse não, vou esperar. Então era subtraído deles, e muitas vezes a condenação provisória esgotava toda a pena, né? E era subtraído deles todos os direitos do executado. Está muito frio? Acho que sim. Estou sentindo ela aqui com uma certa angústia. Começa a doer no nariz. Uma certa angústia. Bom, mas o que acontecia? Como é que eu vou dar o direito daquele que está preso e ainda não tem situação definida, que ele tem o mesmo direito dos outros, como por exemplo de progressão, banho de sol, visita, enfim, todos os direitos. Está lá na lei da execução. Eles têm os direitos, mas não pode porque ele não tem o título de execução. Aí se foi discutir, bom, vamos fazer, já que ele está preso, faz uma execução provisória. Então alguém vai cuidar da execução dele. E na época se discutiu, é o juiz da condenação, é o juiz de execução, até chegou o seu patamar que o juiz de execução. Algumas informações sobre vai mudar. Bom, podia ser pior, né? Podia ser o gemidão do Zap. Podia ser o gemidão do Zap e a gente estaria numa situação mais constrangedora. Bom, mas aí se dizia, como é que eu vou fazer com isso, né? Até se construir essa ideia de execução provisória, que é de garantir o direito a quem está preso de forma não definitiva. E tinha lá um pensamento que dizia assim, não posso garantir o direito, não posso garantir esse direito em razão da presunção da inocência, não posso tratá-lo como culpado. Bom, então solta ele. Não, soltar não posso. Eu vou usar a presunção de inocência para proibir que ele tenha um direito. Eu chamo isso de uso cínico do direito fundamental. Quer dizer, você usa o direito de forma a vulnerar aquela pessoa que é portador do seu direito. A gente vai encontrar muito disso também na interpretação dos juízes sobre a lei da detração. Da lei da detração. Não, isso aqui ofende o princípio da isonomia. Bom, se ofende o princípio da isonomia, aí esse preço está com vantagem. Dá vantagem para o outro também. A ideia da isonomia é isso. Se um tem, o outro tem mais vantagem que o outro, dá para o outro, então. Você equipara, não tira desse. Não faz sentido, né? Ah, isso aqui ofende o princípio do juiz natural, ofende... Veja, isso aqui são garantias que ele tem de ter o processo justo. Você vai usar os princípios
que são para limitar o poder do Estado, para aumentar o poder do Estado. Isso eu acho o maior erro da ideia de princípio. A gente tem que botar na cabeça, mesmo quando a gente fala de legalidade, eu vou falar sobre isso, o uso cínico da legalidade também. Mesmo nesses sentidos, a gente tem que entender, isto aqui é para usar em favor do réu, para ficar mais fácil. O princípio é em favor do réu. Porque é o arcabouço dos direitos fundamentais para limitar o poder do Estado. Se você pegar isso aqui para usar contra ele, você está vulnerando a ideia dos princípios. Bom, então vou falar aqui, começar pela legalidade, que é, digamos assim, o mais conhecido, mais fácil, etc. e tal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o principal pilar do direito penal moderno, né, que a gente vai chamar de direito penal moderno, embora esse princípio, resquícios dele, seja encontrado lá em 1200 e pouco, na Magna Carta, né, que os barões impõem ao rei João Sem Terra, ele tinha uma natureza meio processual, né? Ele se articula, sobretudo, na época do Iluminismo, né? Uma razão que vincula a todos, que seja prévia, que seja conhecida, etc. e tal. E a ideia era tirar o arbítrio do Estado, tirar da mão do monarca absolutista o direito de poder dizer, você vai para a cadeia. Não, mas peraí, cadê a lei, né? Precisa de uma lei para fazer isso, tirar a lei do monarca, tirar esse direito do monarca de fazer isso, para que eles tenham uma regra que vale para todo mundo e que as pessoas saibam antes. Aí você pode dizer, bom, eu estou produzindo a sociedade, dizendo quais são as coisas proibidas, depois as pessoas podem ser processadas ou não. Mas veja, ele nasce pensando nisso, né? Eu vou estabelecer, eu vou retirar a lei, esse poder do monarca. Eu não posso colocar esse poder na mão do juiz também. Então o juiz é, digamos assim, o novo monarca, né? Da mesma forma que o princípio da legalidade tirou da mão do rei, ele também tira da mão do juiz. Ele tem que estar na lei. Portanto, não pode ser ao critério do juiz fazer essa utilização. Dimensões do princípio da legalidade, né? A lei escrita, né? A lei estrita, a lei taxativa e a lei prévia, dentro do princípio da legalidade. Eu vou ter lei e não medida provisória, e não outras formas de regulamentação. Eu não posso ter analogia, ela tem que ser estritamente o que está previsto. Por que eu não posso ter analogia, né? Se eu tiver analogia, eu estou rompendo toda a ideia da lei. O furto é isso, mas há uma coisa muito parecida com isso que vira o furto também. Então, isso fica na mão do juiz de fazer. É parecido ou não é parecido e vai. Eu me lembro lá, muito lá para trás, quando começou a videolocadora, que havia uma norma penal que proibia, que criminalizava a venda de videofonogramas sem o respectivo direito autoral. Mas na lei não tinha alocação. Então a argumentação das locadoras era, não, eu não vendo, só faço locação, e locação não está na lei. Depois a lei mudou para abranger isso. Mas eu não posso levar adiante isso e pegar emprestado uma coisa parecida. Essa discussão é uma discussão enorme se você fizer agora sobre a decisão do Supremo, sobre a criminalização da homofobia. Eu não me atreveria a fazer essa discussão aqui, mas há um pensamento bem significativo de que isso acabe estabelecendo uma forma de analogia, por mais bem intencionado que tenha sido. Há outro entendimento que não, mas talvez um pessoal dos direitos humanos possa ter uma visão um pouco mais diferente. A ideia da taxatividade da lei é que ela deve ser conter todos os elementos, não deixar tipos abertos, né? Quando você deixa um tipo aberto, o juiz vai preenchendo aquilo. Nós tivemos no nosso Código Penal, por exemplo, a infração que era praticar adultério. E o que é o adultério? Ficava sempre uma questão vaga aí. Eu nunca julguei isso aqui, porque quando eu entrei, isso aqui já era página virada. Ainda estava na lei, mas era página virada. Mas, certa vez eu fui estudar sobre isso
e vi o que a jurisprudência entende como adultério, em que momento que existe o adultério. E percebi que a jurisprudência que existia, que era uma jurisprudência antiga, entendia que caracterizava o adultério a conjunção carnal de algum dos cônjuges fora do casamento. Conjunção carnal é a mesma que se exigia, né, para a caracterização do estupro, não exige mais, mas antes, quando a gente tinha estupro e atentado contra o pudor, era a conjunção carnal, cópula vagínica. Mais do que isso eu não vou falar. Está gravado, eu não posso fazer isso aqui. Diz que eu não posso fazer doutrinação, a doutrinação não posso também, né? Vai esquecido. Vamos lá. Então eu entendia isso. Falei, pô, mas para quem lembra do episódio, ele deve lembrar, para certa idade, episódio do Bill Clinton. O Bill Clinton foi flagrado, né, num romance com a estagiária da Casa Branca no Salão Oval. E aí ele fala, não cometi um ato inadequado, mas não cometi adultério. Segundo a jurisprudência brasileira, ele estava certo. Ele não teria cometido adultério porque eram outros atos, etc. E tal, que eu não vou minuciar aqui, porque está gravado também. Porque fica chato, sei lá. Bom, enfim. Mas o fato é... Mas por que o tribunal decidia assim, de forma tão restritiva? Porque a conjunção carnal era aquilo que delimitava a ideia do casamento. Tanto é que, se não houvesse, podia ter anulação do casamento. Ah, se eu descubro que ela não é grávida. Ah, o casamento se consuma com a conjunção carnal. Entendeu? Então, havia toda uma questão cultural, tradicional, que fazia essa vinculação. Mas isto é um crime sem taxatividade, porque vai de acordo com o pensamento. Então, a ideia é, quanto mais amplo for, mais poder você coloca na mão do juiz e tira da lei para fazer isso. Então a lei vai dizer, praticar terrorismo, bom, ela teve que mudar, ela criou todo um negócio, mesmo assim manteve uma série de atos vagos, né? Agora eu estava vendo hoje no Twitter uma definição que eu achei bem interessante, pegou a lei do terrorismo e aplicando isso para aqueles voos rasantes de helicóptero, atirando para baixo na população das comunidades do Rio de Janeiro. Me pareceu bem aplicável aquilo lá, deixando todo mundo em pânico, violência contra o pessoal, enfim, acho que é uma coisa interessante. Bom, a legalidade vai apresentar como fissuras a ideia da norma penal em branco, que não é entendida como válida, a gente entende a norma penal em branco como válida. Você sabe o que é a norma penal em branco? É aquela que depende de outra, de um complemento, né? Então, toda a legislação, por exemplo, de tóxicos, é ligada à norma penal em branco. Porque assim, você não fala proibida a maconha, você fala proibida a substância, droga, substância entorpecente, e vai lá a vigilância sanitária lá e vai dizer quais são aquelas substâncias. Você pode ter uma norma penal em branco específica, que é uma lei que vai dizer o que é, ou pode ter uma norma penal em branco genérica, que vai em sentido amplo, que qualquer outra designação de decreto, regulamento, etc. e tal. Como tem aquela questão de o médico, né? O médico que omite doença de notificação compulsória. Para que serve a norma penal em branco? Para o cara não ter que mudar toda hora a lei. Vamos mudar a lei toda hora, etc. e tal. Quando veio a lei seca, vários juízes começaram a entender que isso aqui estava ofendendo a legalidade, porque a lei fala, isso terá tantos gramas de sangue por litro, gramas de álcool por litro de sangue, tal, ou outro método que for, etc. e tal, que a administração fizer, que pode ser equivalente. Ou seja, ela deixou uma brecha muito grande, aí você perde o controle disso. Então a ideia é que você possa diminuir isso, não abrir de uma forma muito grande. Tipos abertos, já falei, e a ideia do direito penal do autor também. Toda vez que tem o direito penal do autor, você está infringindo a legalidade. A gente tinha alguns casos expressos, acho que até tem ainda, acho que não foi revogado a contravenção de posse de instrumento de gazua. Ela foi considerada inconstitucional. Foi considerada inconstitucional. Que a gente viu. Ah, então tá bom. Mas ela era... mas só era crime... Então, mas só era crime para quem já tinha condenação anterior. Só era crime... Então, esse é o direito penal do autor. A gente teve um caso mais recente, esse é antigo. Tem um caso mais recente que era o porte
ilegal de arma, antes do Estatuto do Desarmamento, cuja pena, havia um causa de aumento da pena, ou a pena, forma qualificada, era aquele que já era condenado anteriormente por roubo. Ou seja, você está colocando isso no direito penal do autor. Eu acho, por exemplo, mas até agora sou eu que acho, tenho uma visão um pouco restritiva, então não quero influenciar vocês dentro de um concurso, etc. e tal, embora tenha certeza que os defensores gostam bastante dessa minha opinião. E tenho certeza que ela é correta. No julgamento insuspeito. Que a penalidade, a pena do tráfico de entorpecentes, do tráfico de drogas, da forma como está hoje, é um direito penal do autor. Você tem uma pena base, pena mínima de 5 anos, a qual você pode reduzir de até 2/3, dentro de algumas características. Por exemplo, se ele não tiver uma participação em organização criminosa e se for primário. Digamos que a questão seja só primariedade, que é 90% dos casos que discute a primariedade. Resultado, a primariedade pode fazer sua pena de 5 anos, baixar de 60 meses, baixar para 20. O que significa, no sentido inverso, que os teus antecedentes, no caso, valem 2/3. Quer dizer, a tua pena é 1/3 pelo que você faz e 2/3 pelo que você fez. Acho que infringe o princípio da proporcionalidade e que infringe a ideia da legalidade através do direito penal do autor. Você é punido mais gravemente pelo que fez, pelo que foi, do que pelo que fez. Então, dentro desse sentido é que eu aplicava o redutor mesmo para o reincidente. Quer dizer, se a discussão for essa, se for só isso que estiver em jogo, o reincidente também tem direito. Ah, mas como é que você vai fazer? Bom, a lei me deu um intervalo, né? De 1/6 a 2/3. Ninguém sabe para que é esse intervalo. Está aí, está uma boa utilização para esse intervalo. Dependendo da reincidência, vai de 1/6 até 2/3, uma coisa pequena. Porque eu tive casos, sim, um caso foi grotesco. Eu dizia, o pessoal falava assim, porte de entorpecente não dá mais cadeia. Eu falei, não dá mais cadeia? Num processo meu deu 4 anos e 2 meses de cadeia. Não dá cadeia? Dá cadeia. Porque tivemos um caso lá em que eu fixei a pena de 5 anos e baixei para 1 ano e 8. Aí veio o tribunal e falou, ele é reincidente, não tem direito a redução. Reincidente em qual crime? Porte de entorpecentes para uso pessoal. Então saiu, não só foi para 5, como foi para 5 e 10. Né? Porque aí já publicou um bis in idem, né? Outra infração, aplicou 5 anos e 10 meses. Então, o fato de ele ter tido um processo anterior disso, acabou gerando isso. Acho que o Supremo já decidiu decisões em relação a isso. Parece que isso aqui é de uma inconstitucionalidade atroz. Você usar o que você tem antes de, por exemplo, usar um crime que não aplica pena de prisão, que é o artigo 28 hoje, para aumentar a pena de prisão lá na frente. Eu sempre usei um princípio da proporcionalidade. Sempre usei. Então, ele teve pena de multa, eu não posso aplicar um dia a mais. Se ele teve pena de multa lá, naquele crime, que dirá no próximo, né? Se nem naquele o juiz condenou ele à prisão, como é que eu vou botar mais prisão aqui? E mesmo na questão de reincidência e tal, eu sempre pesei para saber que pena era aquela, para a gente não fazer uma coisa dispersa. Mas esquecem isso, é coisa que eu fiz. Princípio da culpabilidade. Se no caso da legalidade a gente trabalha com a ideia de que não há crime e não há pena sem lei, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de não há pena sem culpa. E com 2 grandes vetores. Primeiro, a ideia da responsabilidade pessoal, ou seja, deve haver uma vinculação entre o autor do fato e o fato praticado. Tem que haver uma vinculação psicológica entre eles. Bom, quanto a isso eu não estou dizendo que tipo de vinculação é essa. Até porque, eu vou explicar um pouco mais para adiante, a ideia do princípio da culpabilidade não tem a ver propriamente com a culpabilidade como elemento do crime que a gente estuda como a ideia de reprovação. Aquela culpabilidade lá está ligada à reprovação, imputabilidade, etc. Quando a gente fala em princípio da culpabilidade, fala de uma forma genérica, né? Então, ou seja, há de haver alguma ligação do agente com o fato.
Quero dizer, em suma, se ele não tem nem dolo nem culpa, eu não posso responsabilizá-lo por isso. Tá? Antigamente você podia responsabilizar. Você podia punir uma pessoa pelo fato de outrem. Né? De um lado, você tem a responsabilidade pessoal. E de outro lado, você tem o princípio da intranscendência, que esse também é explícito. Você não pode, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Portanto, se de um lado a culpabilidade vai te levar a dizer alguém, eu só posso punir a pessoa que tem uma vinculação com este fato, por outro lado, eu não posso levar a pena adiante para outras pessoas. O que era uma prática, por exemplo, das ordenações filipinas, que vigeu aqui na época do Império. Por exemplo, Tiradentes. Né? Tiradentes foi condenado e aplicou-se, além daquele esquartejamento que sofreu, aplicou-se uma pena de infâmia para várias gerações, né? Todas as gerações, etc. Isso já não existe mais. Não obstante isso, não há dúvida que, a forma como o processo penal tem se manifestado com grande espetacularismo, e 2, as limitações causadas pela própria pena ao réu acabam levando consequências para os seus familiares mais próximos. Isso aqui é algo do qual a gente também teria que pensar. Então, por exemplo, a mulher que visita o parente, marido preso e é submetida a uma revista vexatória. Né? Então, ela acaba sofrendo uma pena além da pessoa do condenado, sem esquecer que esse, digamos assim, esse estupro, né, legal a qual ela é submetida ofende completamente a ideia de dignidade humana. Tá aí uma coisa que ofende a ideia de dignidade humana. Mas eu tenho que ver se ela está levando droga para dentro. Bom, então bota um scanner, faço alguma coisa, bota um cachorro, alguma coisa que possa sentir, opa, ver aqui, não fazer aquela vasculha daquela forma. O que o princípio da culpabilidade visa afastar? Em primeiro lugar, a ideia da responsabilidade objetiva. Ninguém pode ser punido por responsabilidade objetiva. Tem que haver um vínculo subjetivo entre a pessoa que praticou e o fato. Responsabilidade objetiva não pode. Nós já tivemos aqui na lei de imprensa uma que era expressa, né? Se eu não encontrar o fulano que escreveu o artigo, ele responde criminalmente o que editou. Ponto. Responsabilidade sucessiva. Ela é objetiva. Ela continua valendo não porque o Supremo, num momento de lucidez, eu nem sei se tanta lucidez, mas pelo menos de grande apreço, digamos assim, pela mídia, falou que toda a lei de imprensa era inconstitucional, não havia sido recepcionada, jogou a lei de imprensa fora. Mas é a ideia da responsabilidade objetiva. A gente tem vários mecanismos, resquícios de responsabilidade objetiva dentro do Código Penal. Então, uma discussão que você tem, por exemplo, aquela da actio libera in causa, né? A pessoa que se embriaga e acaba praticando um crime. O que é que a gente faz com isso? A gente não faz nada. O cara se embriagou, praticou o crime, azar, e a gente pune ele da mesma forma. Muito embora a situação que ele estava na hora de praticar o crime tem muito pouco a ver, tem muito pouco, por exemplo, de analisar o dolo daquela prática. Já estava com muito menos condições de aferir a sua intenção, etc. e tal. Mas a gente fala, não, porque se ele bebeu, ele vai ser responsável pelo que ele fizer tendo bebido. Bom, é uma regra pragmática, para evitar que as pessoas se escondam por detrás da bebida, do álcool, do entorpecente, etc. Tal. Mas não deixa de ser uma responsabilidade que não mede o vínculo subjetivo. O que a gente fala na nossa lei é o seguinte, salvo se for uma embriaguez completa e fortuita, né? Que, digamos assim, o cara caiu num tonel de álcool e saiu de lá, e aí faz alguma coisa, etc. Tal. Mas se ela for completa e não for fortuita, no que diz respeito à capacidade é igual, né? Então, no fundo, a gente não está medindo a capacidade que a pessoa tem, a gente está medindo a culpa dela em ter feito isso. Então, há mecanismos diferentes em outras legislações, que desde que ele pode ser responsável pelo fato anterior, etc., aquele fato era previsível, mas o fato é que a gente passa batido por isso e fixa uma responsabilidade objetiva. Também visa habitar os atos fortuitos, fato de outrem.
que eu já falei. Essa aqui já falei, essa aqui. Também entre a responsabilidade, os resquícios da responsabilidade objetiva, tem uma longa discussão aí sobre o direito penal econômico, né? Que é chamada responsabilidade gerencial, né? Ou seja, a responsabilidade na omissão. Acontece o crime e a lei vai apontar todos aqueles que deveriam ter agido e não fizeram em relação a este fato, etc. E tal. Aí é um quê de responsabilidade objetiva que a gente inseriu na legislação. Também quando a gente ignora a ideia da presunção de inocência. Um caso claro disso, em que foi utilizado, foi a perversão, agora já ficou muito para trás isso aqui, né? Mas da ideia do domínio do fato, né? Domínio do fato é uma teoria que veio da Alemanha e é uma teoria de direito penal para discutir as consequências acerca da responsabilidade do mandante. Não é uma teoria de prova, é uma teoria de direito penal. Basicamente, como é que ela nasce? Ela nasce do seguinte: bom, vai apurar aquele fato do campo de concentração, o fulano não matou ninguém, mas, no entanto, ele é mais responsável do que os outros pelo fato de ter dominado o fato, é o chefe do campo de concentração, e as ordens que ele dava para que as milhares e milhares de pessoas fossem mortas. Embora ele não estivesse lá apertando, ligando a câmara de gás, ele tinha o domínio do fato. Se ele falasse para, as pessoas paravam, se ele falasse continua, as pessoas continuavam. A ideia era, eu vou separar isso, entender como domínio do fato, para que eu possa punir de forma mais expressiva. Ou seja, estou discutindo direito penal, estou discutindo pena dentro de autoria. Só que vem o processo do mensalão e isso é utilizado como matéria de prova. Já que eu tenho o domínio do fato, eu não preciso provar que o presidente do partido fez isso, porque se ele é o presidente do partido, certamente ele teve o domínio do fato. Mas aí veio lá, trouxeram o professor que criou a teoria, o que discutiu muito, que é o Klaus Roxin, que fala, não, vocês estão usando errado. O domínio do fato não elimina a necessidade de prova. Eu tenho que provar que o chefe do campo de concentração tinha o conhecimento do que era feito e as suas ordens eram obedecidas. Não o fato de ele estar na cabeça representa automaticamente isso, porque isso seria uma responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar a culpa, né? No caso, o dolo. Mas eu tenho que provar esse vínculo, não posso passar por cima. Então acaba sendo várias hipóteses essa ideia de responsabilidade objetiva. Tem alguns outros resquícios que são muito mal colocados, por exemplo, quando você vê no latrocínio, né? O roubo com resultado morte. Esse resultado morte é doloso ou é culposo? Tanto faz. No mínimo, ofende a proporcionalidade, né? Quer dizer, porque se seja com dolo, seja com culpa, a pena vai ser a mesma. Mas fazendo uma mensuração da questão da culpabilidade. Ao passo que se a morte não estiver ligada ao roubo, as diferenças são gritantes entre o homicídio doloso e o culposo. Muito grandes. Mas no latrocínio elas são iguais. Então tem alguns buracos dentro da legislação que isso se coloca. Eu vi uma discussão recente, mas eu também não vou entrar nisso, que é a questão do caso lá de Mariana, né? Que é uma inundação com resultado morte e ao mesmo tempo vários homicídios, né? Parece que é uma coligação. Mas enfim, não vou entrar nisso aqui, vocês também não vão entrar, felizmente. Bom, isso aqui, não confundir essa ideia de culpabilidade, princípio da culpabilidade, com culpabilidade na teoria do crime, né? Vamos lembrar da teoria do crime rapidamente aqui, vocês vão aprender com outro professor aqui. Mas você tem lá ação, tipicidade, antitipicidade e culpabilidade. Quando a gente fala da culpabilidade aqui, a gente está falando de um juízo de reprovação, tá? Não estamos mais falando dessa ideia de vínculo entre o autor e o fato. Na teoria do crime, esse vínculo está na ação típica, o dolo e a culpa estão na tipicidade, tá? Isso já não tem mais. Também a culpabilidade como limite da aplicação da pena. Já falei personalidade, já falei. A questão da co-culpabilidade. Já ouviram essa expressão, co-culpabilidade? É algo que os defensores públicos adoram isso. Bom, basicamente é a ideia de compartilhar a responsabilidade. Dada a situação
de enorme vulnerabilidade, compartilhar o fato dele estar nessa situação com a culpa, entre aspas, do próprio Estado. Ou seja, portanto, eu devo reduzir a pena em relação a essas pessoas que sofreram também por falta de ações do Estado, etc, etc e tal. O Zaffaroni gosta de usar a expressão vulnerabilidade, né? Ele diz assim, quanto mais vulnerável, menos pena merece. Bom, isso é para a prova da defensoria, tá? Qualquer outro lugar que vocês usarem isso, ninguém vai dar muita bola para vocês. Uma outra teoria seguinte, fez uma outra. Chama diferente. O que eu acho só interessante como mecanismo para vocês arguírem isso, eventualmente, é o fato de que no Código de Processo Penal, nós temos obrigação, o juiz tem obrigação de fazer algumas perguntas, e são as primeiras perguntas, sobre as oportunidades que ele teve na vida. Então, o juiz fará perguntas sobre as oportunidades que o réu teve na vida. Então, a gente costuma perguntar, o senhor trabalha, o senhor estudou, o senhor reside em casa própria, etc. Algumas perguntas assim, são meio desse tipo. Ora, para que serve? Por que o juiz tem que saber, e logo tem que saber, no começo do interrogatório, com as oportunidades que ele teve na vida? Então, eu penso que essa é um argumento para que vocês possam utilizar. Olha, o legislador acolheu essa ideia de culpabilidade ou de culpabilidade atenuada pela vulnerabilidade, porque ele exige que o juiz saiba. O juiz quer saber se ele teve oportunidades, porque se ele não teve, ele deve aplicar a pena desse acordo. Acaba não tendo grande relevância, porque é uma grande aplicação de pena no mínimo legal, isso acaba não reduzindo. Mas, enfim... Bom, o princípio da lesividade. Como é que estamos aí? Hã? 15 para as 9. 15 para as 9. E a gente para às 9? Isso. Ok. Se quiser parar antes também pode. Mas Não, Não vamos. tem problema. 9 horas tá bom para vocês? Então vamos falar lesividade e a gente para, ok? Legal. Então o terceiro dos princípios que eu falo é o princípio da lesividade. Nullum crime sine injuria. No caso da culpabilidade, eu estou preocupado em fazer o vínculo subjetivo. Ou seja, se há alguma vinculação entre o autor e o fato. Aqui eu estou preocupado em fazer o vínculo objetivo. Ou seja, se existe alguma lesão ao bem jurídico com o fato praticado. Não é mais subjetivo, mas é objetivo. A ideia da exclusiva proteção de bens jurídicos. Tanto é que esse princípio, ele pode ser conhecido como da lesividade, o princípio da ofensividade ou o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Tá? Qual que é a ideia disso? Eu não vou punir a pessoa só por um ato que ele faz, porque ele teve vontade de fazer, porque tem uma conduta que seja imoral, etc. e tal. Eu vou punir porque o ato dele lesiona um bem jurídico. Se o ato dele não lesiona um bem jurídico, ele não deve ser punido. Mesmo que exista aí uma subsunção aí do fato à norma. Da onde que vem essa ideia da lesividade? Vamos pensar na questão da legalidade. Bom, construir o pilar do direito penal moderno. Então, a legalidade. Não tem crime se não for estipulado em lei. Bom, aí vem um direito penal qualquer e coloca lá, é crime não tirar o chapéu dentro da sala. Ou, como aconteceu, isso é fato concreto, é crime que o fulano não ande, o judeu não ande com uma estrela amarela dentro bordada na camisa. Então, tudo bem, eu preciso de lei, mas como os governos controlam os congressos, etc. e tal, tudo pode virar lei. Então precisa ter um anteparo, para que eu não possa colocar como lei penal qualquer coisa. Entendeu? É preciso dizer, não é qualquer coisa que eu possa transformar em crime. Eu só vou transformar em crime se houver uma lesão a bem jurídico. E uma lesão a bem jurídico que tem uma vinculação com o ser humano. Eu chegar e dizer, não, quem está de boné na sala, chapéu na sala, comete um crime, 5 anos de prisão. Pô, mas que bem jurídico eu estou afetando que mereça a dignidade de um crime? Tudo pode ser colocado dentro do princípio da legalidade. Tudo pode ser colocado dentro da lei. A lesividade é para dizer, não, há certas coisas
que não podem ser colocadas. Ele não está aí para punir questões morais, por exemplo, mas só o que ofende o direito, que ofende a bem jurídico. Então, por exemplo, nós tivemos aí, na história da humanidade, um país como a Alemanha, por exemplo, não vou dizer até recentemente, mas até não tarde, que havia punição para práticas homossexuais, o crime de sodomia, Rússia, agora, né? Agora. Algo que não ofende bem jurídico, ligado, não tem uma ofensa a terceiros, né? Tratando-se, obviamente, de violência, etc. e tal. Então, a ideia de buscar uma noção material do crime para dizer é mais uma capa de limites. Quer dizer, além do limite da lei, o limite subjetivo da vinculação e o limite objetivo, ou seja, que há de haver uma lesão a bem jurídico. E onde a gente vai ter problemas aqui? Por exemplo, vamos pensar no caso do crime impossível. Você sabe o que é crime impossível? É uma tentativa que não consegue se consumar, seja porque o meio é ineficaz, seja porque o objeto é inidôneo, né? Então o fulano vê uma criança de 6 meses, ele é um facínora, ele pega um revólver e vai matar a criança, faz assim, tá, tá, tá. Só que esse revólver é um revólver de aguinha, né? Ele faz, a criança e ela só ri. Ele queria matar, estava dentro dele, a intenção era de matar, mas o meio era absolutamente ineficaz. Ou o fulano vai numa residência e quer matar a pessoa e desfere lá 18 facadas, sem saber que meia hora antes ele teve um infarto fulminante e tinha morrido. Mas eu não vou punir o fulano que esfaqueou o outro 18 vezes. Ele quis matar, mas ele não conseguiu, porque o outro já estava morto, o objeto era impróprio. Você só pode matar alguém que tem vida. Se ele não tem vida, não pode. Isso quer dizer o seguinte, quando você deixa impune o crime impossível, é sinal de que você está dando valor à questão objetiva, ou seja, o desvalor de resultado. Tá? Como é que a gente pode ter a fissura na questão da lesividade? Tem várias aí, né? Em primeiro lugar, dizer que tudo é bem jurídico. Aí é fácil. Quando você coloca tudo como bem jurídico, aí vale tudo. Por exemplo, uma discussão que a gente vai ter aqui, que tem muito a ver com a D também, a punição da autolesão, que é a posse entorpecente para uso próprio. A posse entorpecente para uso próprio é uma ideia de autolesão. Mas, como o legislador colocou lá, como tutela a saúde pública, ele fala, não, quem quer que porte a droga está causando um perigo para a saúde pública. Então, ele disse que isto é contra a saúde pública. Ou seja, ele expandiu erroneamente, né, propositadamente, enfim, o bem jurídico. Tá? Então, ele vai fazendo isso e você vai esgarçando. Você tem um princípio da lesividade, mas vai jogando para fora. A ideia do perigo abstrato, a mesma coisa, né? O perigo abstrato, vocês sabem que é aquele que não precisa ser comprovado. Né? Então, eu tenho o perigo concreto, aquele que depende de comprovação, e o perigo abstrato. Há quem entenda que, mesmo nos casos de perigo abstrato, é preciso que ele seja perigo, que existe uma possibilidade, ainda que remota, de perigo. Né? Por exemplo, seria o fulano está dirigindo embriagado a 2 por hora. Não tem perigo para ele fazer isso, mas não interessa. É um crime de perigo abstrato porque nós entendemos dessa forma. O legislador entendeu dessa forma. Quando você aumenta a ideia do perigo abstrato, o que é que você faz? Você vai esvaziando a ideia da lesividade. Se tudo pode ser perigo abstrato, já fica mais sem sentido. A gente vai bater com isso, por exemplo, na questão do porte de arma sem munição, ou da munição sem arma. Onde está o perigo? Isso pode ser não tem perigo. Né? Eu posso pegar uma munição. Se você pegar uma munição, pronto, você pegou a munição. Mas a arma não pode fazer. Mas a arma pode intimidar a pessoa. Posso botar a arma na cabeça da pessoa e exigir que ela me entregue. É verdade. Mas o dedo faz isso também. Debaixo da camisa você pode fazer isso. E o porte de dedo ainda não é criminalizado. O Lula teria um pouco menos de chance, né, de fazer, mas o fato é que esse esgarçamento, você vai dando ênfase ao perigo abstrato ao invés do perigo concreto, você vai ampliando os mecanismos de criminalização
e vai esvaziando o princípio da lesividade. Uma discussão que tem com relação ao crime possível é que a nossa lei, acho que o crime possível acho que é um que eu vou dar aqui ainda, salvo engano, acho que é um tema que eu dou. Não sei se é aqui ou se é para os juízes, mas eu acho que é aqui. Bom, a nossa lei estabelece o seguinte: só quando for absolutamente inidôneo, ineficaz o meio, ou absolutamente inidôneo o objeto. E é muito difícil você fazer essa avaliação de idoneidade ser absoluta ou relativa. A grande questão é saber se eu vou fazer uma análise ex ante em abstrato ou ex post em concreto. Se eu fizer uma análise em abstrato, tudo pode ser. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum: o fulano está buscando entra no supermercado, bota a picanha debaixo da calça e alguém está vendo na televisão. Quando ele vai sair, já estão esperando ele. Mas ele podia ter corrido e aí conseguido fazer. Mas ele inauguraria outro curso causal. Se eu for analisar ex ante, lógico, sempre ele vai poder fazer. Se eu for analisar ex post, ou seja, dada a situação, dado que ele não fugiu, que ele achou que estivesse escondendo o que ele não estava, não dá para fazer. Mas a jurisprudência é muito reticente nessa questão do crime possível. Então, essa inidoneidade relativa. Eu tive um caso, muito tempo atrás, que era muito bem nessa questão de abstrato ou concreto, que é o seguinte: fulano pegou um cheque que havia recebido e preencheu, assinou, preencheu, assinou e foi num bar para pagar a sua despesa. Aí o fulano pega a conta do bar e chama a polícia. Mas a inidoneidade é relativa, porque ele poderia ter conseguido isso com outra pessoa, com outra verdade. O cheque era do dono do bar. O dono do bar veio aqui e fala: analisando a situação concreta, era um crime possível. Ele não podia fazer. Se ele apresentasse para outra pessoa, sim, podia fazer, podia passar tranquilamente. Mas para aquela pessoa não podia. Então, depende muito se você vai fazer uma análise concreta da situação ou uma análise em abstrato. E a jurisprudência costuma fazer uma análise em abstrato e, portanto, esvazia enormemente a questão do crime possível, que acontece com em grande quantidade. Por exemplo, furto de supermercado é muito comum. A pessoa, quando entra lá, muitas pessoas já são vigiadas desde que entram. Elas passam o tempo todo. Eu peguei um caso de loja de roupa, que o fulano foi vigiado dentro do provador. E a testemunha fala: não, ele vestiu uma bermuda em cima da outra. Eu falei: como é que o senhor sabe disso? Porque a gente tem um mecanismo lá de não sei o que e tal. Eu falei: isso é pior do que furtar bermuda. Esse que o senhor está fazendo aqui é mais grave. Mas ele tome cuidado. Bom, também a questão da punição da autolesão. Na questão da punição da autolesão, ou da intimidade, a falta de lesão a outra pessoa, é o que está sendo discutido hoje no Supremo. Discutindo hoje obviamente, um modo de dizer, né? Está parado há não sei quantos anos o processo que discute, iniciativa da Defensoria, inclusive, que discute se o porte para uso pessoal de entorpecente é inconstitucional ou não. Já tem lá seus três votos, 0, coisa do gênero. Ou qualquer outra punição de cunho moral, como eu já falei para vocês. Então vamos fazer uma paradinha aqui? Logo voltaremos depois dos nossos comerciais.